Oi. Tudo bom? Olha, é muito bom estar aqui de novo, atravessar montanhas, vales, como diz a música, e chegar a essa maravilhosa Tiradentes, nesse projeto que o nome do Ralph e da Cristina, quero agradecer a todos de estarem fazendo, um Fórum do Amanhã, já na sua quarta edição, se não me engano, é isso? E ainda nos permitindo esse contato próximo, íntimo, sobre questões que nos tocam a todos, no caso, nesses 3 dias que a gente vai ter pela frente de estarmos juntos, nos tocam a todos o fato Brasil. Né? O que é que nós podemos esperar? Será que é verdade que nós somos mais 500 anos para consertar os 500 anos anteriores? Se for assim, evidentemente nós estamos perdidos. Porque daqui a 500 anos nós não estaremos. Segundo, porque se daqui a 500 anos tem que consertar esses outros, a gente vai ter de novo mais novos 500 anos. Se nós insistimos na discussão, é porque nós acreditamos que a vida se dá por saltos e não em continuidade, e porque se dá por saltos, nós temos a razão total de estarmos discutindo aqui esses 3 dias. Cristina aqui defende essa ideia da revolução por saltos. Gente, eu pedi uma cadeirinha aqui para que a gente tivesse uma conversa mais íntima, menos conferencial e mais íntima, porque o tema é amplo, eu vou escolher um aspecto desse tema. Várias outras pessoas vão estar trazendo discussões importantíssimas esses dias, seguramente com temas ou com observações diferentes, mas eu queria trazer, começando pelo fim, eu queria dizer que eu acho que o que falta ao Brasil é uma implicação de presente, uma implicação do presente. Tudo que eu vou falar vai ser para chegar a essa conclusão, já dou a conclusão para vocês. Não acho que nos falte futuro, nem que nos atrapalhe o passado. Acho que o grande problema é que nós não conseguimos realizar um presente. Então, vou me dedicar a essa conversa com vocês, dizer de que maneira nós podemos fortalecer ou de que maneira nós podemos estabelecer um presente para o Brasil. Sendo assim, uma vez que eu quero estabelecer o presente, eu vou dizer o que me inspira a fazê-lo. E o que me inspira é quase um mote filosófico que diz que o passado não é mais, o futuro não é ainda. Eu gosto dessa frase, não sei se vocês acham bonito, eu acho. O passado não é mais, o futuro não é ainda. E quer dizer que as duas paixões, a nostalgia e a esperança, são paixões tristes. São paixões que negam o presente. Então, eu acho que são 2 paixões que nós deveríamos evitar. Dizer que nós teremos um grande futuro é negar o nosso presente. Dizer que nós temos um terrível passado é justificar o nosso presente. As 2 posições eu as veria de uma forma desconfiada. Isso me guia nessa reflexão e eu gostaria, continuando nesse aspecto, eu acho que nós temos um grande problema que são 2 interpretações que nós recebemos e que nós carregamos na nossa história, uma de Pero Vaz e a outra quem escreveu? Quem falou Brasil, País do Futuro? Stefan Zweig, né? Veja, são 400 e tantos anos de diferença entre um e outro. Com Pero Vaz Caminha, a gente aprendeu que aqui, se plantando tudo dá. Com Stefan Zweig, nós aprendemos que nós somos o país do futuro. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com nada. Nossa natureza é exuberante, cuidada principalmente por você, Zé Pedro. Zé Pedro, presta atenção, Zé Pedro. Bom, chocolate, melhor chocolate. Enfim, o Pero Vaz Caminha nos convenceu que nós não precisamos nos preocupar porque aqui plantando tudo dá. Stefan Zweig diz que nós somos o país do futuro e nós esquecemos que esse futuro para nós nunca chega. Aliás, Domênico De Masi
um dos patronos desse fórum, escreve um livro, como vocês sabem, chamado O Futuro Chegou. Eu diria quase que está na hora da gente dar um basta a essa ideia de Brasil, país do futuro, que nos irresponsabiliza. Eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto. Brasil, país do futuro, é de profunda irresponsabilidade. Falando em aspecto pessoal, e que também me toca nessa reflexão, eu sou o mais moço de 6 irmãos. Entre eu e meu irmão mais velho tem 12 anos de diferença, com o segundo tem 10, terceiro 9, quarta 7, quinto quarto, depois eu. E como um caçula, eu pude viver o que quer dizer ter futuro. Tudo que eu fazia, eu achava que eu não tinha muito problema, porque eu tinha ainda 12 anos para chegar na idade que o meu irmão mais velho tinha. Então eu tinha muito tempo para corrigir. E foi um insight importante que eu tive, não foi no divã da minha longa análise, mas na vida, o dia que eu descobri numa reunião que eu não era o mais moço, eu era o mais velho. E que aí o futuro tinha acabado. Que eu não tinha outro jeito a não ser assumir a responsabilidade do presente. Se tem caçulas aqui presentes, acredito que tenha, né? Você, nós somos 2, devem ter outros por aí, né? Os caçulas sabem que tem essa vantagem, essa profunda desvantagem de ter essa alegria que amanhã vai ficar melhor. Partindo dessa ideia, eu parto para o meu segundo ponto de reflexão com vocês, que é as características do hoje e a característica do homem brasileiro. Nós estamos num momento de passagem, de uma época que a gente pode chamar, por exemplo, de moderna para pós-moderna, ou se vocês aceitarem a forma que eu chamei, de Terra 1 para Terra 2. E esse momento é uma revolução nunca dantes vista, ao menos nunca teve uma revolução tão importante na forma da gente viver nos últimos 2.800 anos, ou seja, 28 séculos. É muito tempo. Nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami muito maior que qualquer tsunami japonês, português, do que a gente tenha conhecimento. Nossa vida foi posta de cabeça para baixo, nada mais é como dantes era. O nascimento e a morte viraram cardápios, por exemplo, né? Você escolhe o filho que você quer ter, a altura, o peso, a cor, a tendência, atleta, intelectual, músico, surdo, não surdo, cego, não cego, enfim. Nascer é um cardápio, morte é outro cardápio. Ninguém mais morre de morte natural. Você tem um cardápio, você pode suspender o uso das máquinas, você faz uma eutanásia, você pode prolongar o uso das máquinas, você faz uma distanásia, você pode não usar máquinas, você faz ortotanásia, você pode pedir para um amigo para te matar, você faz suicídio assistido. Quer dizer, tem papeizinhos sobre as nossas cadeiras, sobre as atividades do Fórum da Manhã, e vão ter papeizinhos nas nossas, daqui a pouco, dizendo assim, o que você quer, né? Distanásia, ortotanásia, suicídio assistido, eutanásia, o que você prefere? São coisas impensáveis até muito pouco tempo atrás. Eu peguei os 2 pontos máximos da nossa vida, nascimento e a morte, poderia passar por todo o rol das nossas atividades, não é? O amadurecimento, o amor não é mais o mesmo, a adolescência não é mais o mesmo, o casamento não é mais o mesmo, o trabalho não é mais o mesmo. Ninguém aqui nessa sala vai ter um trabalho só durante a vida, nós vamos ter vários trabalhos diferentes. Ou a aposentadoria não será mais a mesma, nós não nos aposentaremos por falar nisso. Nós vamos viver, nossos filhos já vão viver 100 a 110 a 120 anos, gente, né? A nossa neta vai fazer vestibular para medicina com 105 anos. Né? Quer dizer, credo, enfim. Mas nós estamos caminhando para isso. E nós precisamos ter novos instrumentos para lidar com essa modificação brutal pela qual nós estamos passando, porque senão nós vamos continuar fingindo que nada está havendo e achando soluções para novos sintomas. Não funciona, a solução não funciona e o novo sintoma se espraia.
Então, é importante que a gente se reúna com reuniões como essa para poder discutir que tempo é esse hoje. Mas meu tema hoje não é falar desse tempo. Eu, por exemplo, no meu programa Terra 12 TV Cultura, lembrado simpaticamente agora há pouco, né, eu me dedico a isso, a examinar cada um desses pontos que nos toca. Mas, então, eu gostaria de extrair um ponto. Qual é o ponto fundamental diferencial para um psicanalista ou para um cientista das humanidades da modificação que a gente está passando? Eu escolheria um ponto, e esse ponto seria uma mudança da verticalidade para a horizontalidade da relação social. Serei claro em 1 minuto. Penso que estamos saindo da verticalidade e indo para a horizontalidade. O que seria uma sociedade vertical? Aquela que estabelece padrões, que estabelece estándares. E na família você tem a lei do pai. E na empresa você tem a lei do chefe. E na sociedade civil você tem a lei da pátria. Pai, chefe e pátria, né, se combinam da mesma forma, dizendo que isto é correto e aquilo é errado. Frente a uma sociedade disciplinada com padrões, isto é correto, aquilo é errado, me cabe ser adequado à sociedade ou me cabe ser rebelde à sociedade. Nessa sala nós temos pessoas, por exemplo, em São Paulo nós tínhamos pessoas que estavam de um lado, em 68, de um lado da batalha campal estudantil e do outro lado. Uns eram adequados ao sistema, outros eram rebeldes ao sistema. Mas os dois são elementos de Terra 1. Por quê? Porque havia uma verticalidade, havia um padrão, havia uma bandeira de luta, né? O povo unido jamais será vencido. Muitos aqui sorriem quando ouvem a nossa cantilena subindo a Rua da Consolação, entrando na Paulista, para ir para o consulado americano na esquina da Rua Augusta. Então, nós vivíamos dentro de um mundo padronizado. E o mundo padronizado, ele é disciplinado, e na medida que ele é disciplinado, ele é menos responsável. Quem se lembra da primeira cena do julgamento de Nuremberg, do filme, é uma cena famosa onde cada assassino nazista é perguntado: você é culpado ou não? Ele responde: não sou culpado. E todos dizem: não sou culpado. Depois vocês conhecem o estudo de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, né, que é o estudo sobre o Eichmann, que não se dava conta da barbaridade que estava fazendo, porque estava cumprindo ordens, porque estava dentro da disciplina, porque estava dentro da verticalidade do projeto nazista do mundo. Então nós temos um mundo vertical, padronizado, explorado por Chaplin, por exemplo, em tempos modernos, repetitivo, hierárquico, formal. São características de Terra 1 que a gente está se afastando, especialmente desde 1990 e 1995. Por que eu estou datando 1990 e 1995? Recente, né? Agora, todo mundo viveu isso. Porque é o nascimento da web. O que faz a web? A web horizontaliza as nossas relações. Por isso que eu estava insistindo. Se eu pegar um paradigma, pego o paradigma da verticalidade para a horizontalidade. A web horizontaliza nossas relações. A web tira a hierarquia da sociedade, tira a burocracia, tira os intermediários. Ela dá multiplicidade de opções. Isso é formidável para quem suporta ter opções. Mas Lavoisier já falava em título, um livro que poucos leram, mas todos conhecem o título, O Discurso da Servidão Voluntária. Genial. Repito, O Discurso da Servidão Voluntária. O que Lavoisier chama a atenção com esse título? Que nós preferimos, nos acalmamos voluntariamente a servir um padrão que me determine. Eu me acalmo se me dizem que eu devo fazer. Eu me angustio se eu tenho várias opções. Porque no mundo horizontal, no mundo flexível, no mundo líquido, como quer Bauman, no mundo múltiplo, no mundo paralelo, no mundo plano, são todos termos que se sucedem para fazer a leitura do mesmo universo semântico. Nesse mundo, se eu tenho 10 opções, escolho uma, a única certeza que eu tenho é que eu perdi 9. E as pessoas ficam paralisadas frente a isso.
vão buscar livros de autoajuda ou vão buscar o bispo da esquina. Duas transcendências, duas doenças atuais. Livros de autoajuda, eu nunca deixo a oportunidade de escapar dizendo que se alguém aqui quiser livro de autoajuda, escreva. Mas são duas doenças atuais, dois recuos, dois movimentos para trás, reacionários. Reacionários no sentido de negarem a multiplicidade desse momento. Mas o que eu faço com a angústia? Eu tenho que fazer com a angústia a mesma coisa que a gente faz com o colesterol. Todo mundo aqui já foi no médico, todo mundo, ao menos você, eu, mais de 40 anos de idade, né? Um pouquinho mais. A gente vai medir o colesterol. E diz assim, mas tem colesterol e agora? E aí nos explicam que tem colesterol bom e colesterol ruim. Eu diria a mesma coisa para vocês, tem angústia boa e angústia ruim. A angústia ruim é aquela que paralisa, que faz com que você leia livro de autoajuda ou que você vai buscar o bispo da esquina. E a angústia boa é aquela que faz com que você possa inventar novas soluções. Por que inventar novas soluções? Porque como eu não tenho padrão, eu tenho que inventar uma nova solução. E possa me responsabilizar por ela. São dois movimentos, invenção e responsabilidade. Ora, me parece que nesse momento de Terra 2, nesse momento de mundo horizontal, é importante a gente associar a isso o caráter brasileiro e se perguntar, e o Brasil com isso? O Brasil é uma sociedade Terra 1 ou é uma sociedade Terra 2? A nossa malfadada forma de falar mal da gente vai dizer, nossa, nós somos Terra 0. Temos problemas sociais, nós somos terra arrasada. Né? É fácil a gente falar isso. Né? É fácil a gente dizer, principalmente é fácil a gente dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Confesso uma certa irritação quando, por razões de trabalho, eu tenho que viajar muito. E muitas vezes para o exterior. E confesso um certo mal-estar ao chegar, no meu caso, moro em São Paulo, chego em Guarulhos, e na fila do passaporte, quando está enorme tem 10 pessoas, 8 pessoas, o carinha veio de um país que tinham 200 pessoas. Mas ele vai dizer, só no Brasil mesmo. E de uma forma irresponsável, tipo, eu não tenho nada a ver com fundo, música. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, a pergunta seria, volta a pergunta, nós somos a sociedade brasileira, o modo de vinculação do brasileiro é Terra 1 ou é Terra 2? A resposta é Terra 2. De Masi defende no seu livro O Futuro Chegou, que o laço social brasileiro é o laço mais avançado do mundo atualmente, que o mundo tem que aprender com o brasileiro a organizar a grande bagunça, que é uma satisfação humana desbussolada por ter perdido a orientação vertical de Terra 1. Para quem não conhece o livro, ele faz um exame desde os primórdios da civilização humana até hoje, verificando cada uma das propostas da organização social, capitalista, marxista, budista, cristã, etc., etc., etc. E o último capítulo, a última unidade do livro, é um estudo sobre o laço social brasileiro. Eu concordo em gênero, número e grau com a posição dele. E não devemos confundir uma posição de profundo avanço que o Brasil tem com achar que por causa desse avanço seria negar as nossas dificuldades. Seria uma bobagem pensar isso. Não estamos negando dificuldade nenhuma, estamos dizendo que essa é uma qualidade que nós temos que legitimá-la como nossa. Eduardo Janetti, também patrono desse fórum, defende essas ideias, por exemplo, no seu ensaio sobre o elogio do vira-lata. Né? Não é que nós devamos ser amanhã puros sangues ingleses, não. Nós somos vira-lata e isso é uma grande vantagem.
não é desvantagem, é uma grande vantagem. É interessante que isso já foi anunciado, eu vou só lembrar para ter uma referência que é de todos nós. Nós temos alguns grandes autores da brasilidade, um deles é Sérgio Buarque de Holanda, junto com Gilberto Freire, por exemplo, e é de conhecimento, a meu ver, de todos, que Sérgio Buarque, quando escreve sobre as raízes nossas, no seu livro, na sua tese, Raízes do Brasil, levanta ou diferencia as nossas características de homem cordial com as características do homem polido. Ele reserva o termo homem polido, homem formal, homem distante, homem hierárquico, para o francês, para o italiano, para o alemão, né? que são trabalhadores e têm o seu espírito, a sua nacionalidade marcada na herança, na história, na tradição, totalmente diferente do homem cordial, que não é polido como aquele outro, mas que é o aventureiro. Ele lista 3 povos como aventureiros: os ingleses, os portugueses e os espanhóis. Isso, e quando ele analisa o Brasil, ele destaca 4 características que todos nós conhecemos dessa nossa cordialidade. Sei que o termo tem sido muito criticado, que as pessoas, façam parênteses, que as pessoas acham que ser cordial é ser bonzinho. Não tem nada a ver, cordial não tem nada a ver com ser bonzinho. Cordial tem a ver com responder através de uma razão sensível e não numa razão ascética. O brasileiro sempre responde na razão sensível, ou seja, ele jamais extrai o subjetivo de qualquer afirmação. Enquanto um alemão, enquanto um francês extrai a subjetividade, busca uma razão ascética, querendo que os mundos determinem qual é a sua realidade, o brasileiro desconfia dessas soluções germânicas ou dessas soluções francesas, porque nós sabemos que sempre existe algo mais. E se não existisse algo mais, a gente estaria muito mal. Se a realidade fosse só aquilo que a gente vê e que a gente mede, então não adianta nem fazer fórum da manhã, ou já desliga e vamos embora, porque não tem jeito. Então dizia, são 4 características que Sérgio Buarque nos lembra da nossa cordialidade. A primeira é o uso dos diminutivos. O brasileiro não toma chopp, toma um chopinho, né? Não dá uma ligada, dá uma ligadinha. Não dá um beijo, dá um beijinho, né? E jamais nós estamos atrasados. Eu perdi um tempinho, você não sabe, mas estou com você. Nós cortamos do nosso contato o nome de família. Quantos de nós aqui tem um amigo que a gente não tem a menor ideia qual é o sobrenome? E às vezes, quantos de nós aqui temos um amigo que a gente não sabe nem o sobrenome, nem o nome? Aquela Ucha que a gente achou que a vida inteira chamava-se Maria Lúcia, por exemplo, não se chamava Maria Lúcia. Mas a gente jurava que se chamava Maria Lúcia. O Beto, o Beto é evidente que é Roberto. Quando é que eu podia imaginar que era Norberto? E por aí vai. Por quê? Porque nós cortamos os nossos vínculos da tradição. Nós cortamos os nossos vínculos de origem. Há muito tempo o brasileiro quer se valer por ele mesmo, entre aspas, e não por onde ele veio. Nós nos irritávamos, vocês vão se lembrar, eu explorei isso, aliás, nas prévias desse encontro em São Paulo. A gente se irritava quando nossos pais perguntavam, mas quem é seu amigo? A gente falava, o Zé. Zé do quê? Sei lá, pai. Era como se a gente soubesse, fosse muito formal saber o nome. Da mesma maneira, terceira característica, a intimidade. Nos choca o contato, quem tem contato com a França, por exemplo, sabe que nós brasileiros temos dificuldade com essa diferença entre vous e o tu. O francês tem verbo para dizer o momento que ele vai parar de chamar o outro de vós para chamar de tu. O verbo é
tutoyer. Então, é um momento formal, que um francês vira para o outro e diz assim: nós já nos conhecemos há 17 anos, já frequentamos 35 jantares, isso e aquilo. Não sei, será que você aceitaria, a partir desse momento, que a gente se tutoyasse, que a gente falasse em tu, e o outro pode aceitar e pode não aceitar. Eu vi uma pessoa não aceitando, por exemplo, disse assim: mas por que a gente vai se tutoyar se exatamente há 16 anos a gente se vouvoie? Existe o vouvoyer e o tutoyer. Para nós é um escândalo isso, é um negócio esquisitíssimo. Né? Por quê? Porque nós fazemos a intimidade um padrão de relacionamento social muito importante. O francês não. Eu tive experiência psicanalítica na França e no Brasil. Sala de espera na França, ninguém fala com ninguém. No Brasil, mais ou menos 3 minutos depois, você sabe o que a pessoa está lá, o que ela fez, o avô, a avó, o amante, a amada, o filho, tudo, né? Em 3 minutos e meio, mais ou menos. E os outros já estão comentando o que o cara deve fazer na análise, que deve ser ir por aqui. Olha, comigo aconteceu assim, com você vai ser bom se você fizer isso. Né? Enfim, nós temos uma ética da emoção. Vou para o meu último ponto. Aí pensei, bom, como é que eu vou conversar em Tiradentes, como é que eu vou conversar com vocês sobre como é que a gente pode aproveitar essas características brasileiras que eu acabei de citar, que tem tudo a ver com as características de Terra 2, com as características do mundo globalizado, de que maneira aproveitar. Eu diria que, foi por essa palavra que eu comecei, nós podemos aproveitar na medida que nós nos implicarmos. Nós não esperarmos mais nós crescermos, não esperarmos mais o amanhã, não esperarmos mais o futuro. Eu queria dar exemplos clínicos para vocês. Muitas vezes em palestras, em discussões como essas, eu não trago exemplos clínicos. Reservo-os para discussão com os meus pares em congresso de psicanálise. Mas eu gostaria de trazer exemplos clínicos para explicar o que eu estou querendo falar com implicação, extrair dos exemplos clínicos algo que a gente propor a vocês que a gente possa discutir nesses dias para resolver um pouco da questão Brasil. Primeiro exemplo clínico. São todos verdadeiros, eu vou dar um pedacinho, evidentemente, só para extrair um aspecto que me interessa para o nosso debate. Primeiro exemplo, eu estou no meu consultório em São Paulo, recebo o telefonema de uma amiga dermatologista, muito conhecida, eu vou chamar de Miriam, não se chama Miriam, vou chamar de Miriam, e pede para minha secretária interromper minha consulta. Eu vou ao telefone. Vou ao telefone é uma coisa meio antiga, né? Vou ao telefone. Vou ao telefone. Vou ao telefone. E aí ela fala, ela tem uma forma de falar muito típica, muito amorosa, um pouco infantil. Não por ser amorosa, tem uma voz infantilizada. E aí ela diz, pelo amor de Deus, você tem que me salvar, eu estou com uma suicida aqui na minha sala e ela vai se matar. Então, você para tudo que você estiver fazendo, eu estou mandando a minha suicida para você, e você cuida dela, né, meu amor? Você vai fazer isso por mim. Eu falei assim, mas se é uma suicida, por que você vai mandar? Não vai dar continuidade. A análise não se faz com um dia de suicídio. Não, mas pelo amor de Deus, eu tenho que mandá-la para aí, porque ela está se matando aqui, no meu consultório. Mas se ela está se matando aí, qual é a diferença dela vir para cá se matar aqui? A diferença é que você é psiquiatra e eu sou dermatologista, né? Se for te lo juro, como dizem os argentinos, é fato isso. É normal se alguém morrer no consultório do psiquiatra, é normal, não acontece nada, vai ter um pouco de repercussão nos jornais, mas
se for no meu consultório, vai ser um horror para mim, né? As pessoas vêm aqui para eu pôr colágeno e sai morta. Então, eu falei, mas eu estou no 8º andar, você está no 2º. Se ela fosse jogar pela janela, daí ela quebra a perna, que ela morre mesmo, né? Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, eu estou te mandando. Eu falei, tá bom. Ela mandou, eu avisei a Rosana, minha secretária. Falei, vai chegar assim, assim, a pessoa indicada pela Miriam. Próximo intervalo, vem a Rosana e diz assim, a suicida está aí. O senhor vai atender. Eu falei, ela está sozinha? Não, ela está com acompanhante. Eu falei, então manda o José entrar. Aí entrou o José. Atendo o José. José sai. Entra a Rosana na minha sala. A suicida vai se suicidar, né? O senhor vai atender o suicida agora. Eu falei, sei lá, a Silvia chegou? Chegou. Manda entrar a Silvia. Entrou a Silvia. Sai a Silvia, aí entra a Rosana junto com uma outra moça. Agora o senhor vai atender a suicida. Ela vai se matar, não vai dar jeito, né? E eu não quero ter essa responsabilidade. Não, o Ricardo já chegou, mas o senhor vai atender a suicida. Eu falei, tá bom, eu vou atender a suicida. Então manda entrar a suicida. Olha o nome da suicida. Chama-se, sei lá, Luísa. É um bom nome de suicida, Luísa. Aí entra a pessoa, me cumprimenta esbaforida, querendo quase me matar, não ela se suicidar, mas queria me matar. Eu recebi muito gentilmente, ofereci uma cadeira, tive a prudência de não ir para um ambiente que eu tenho mais analítico, quer dizer, mais próximo. Eu tenho um ambiente também meio escritório, que tem uma mesa no meio. Eu falei, deixa eu pôr a mesa aqui no meio. Então, sentei atrás da mesa, dei a cadeira da frente da mesa para ela. Ela não sentou. Eu falei, a senhora, né, tipo, o senhor não sabe o que eu vim fazer aqui? A doutora Miriam não me ligou? Ligou. E o senhor não disse para a doutora Miriam que ia me atender? Eu falei, é o que eu estou fazendo agora. E o senhor sabe que eu já tentei 3 vezes suicídio e agora eu vou tentar pela 4ª vez? Eu falei, é exatamente isso que eu acho interessante. O que a gente vai tratar? A senhora querer se matar ou a sua incompetência? Ela ficou olhando para mim. Eu achei que ela ia me dar uma paulada, né? Mas foi rápido. Ela caiu na gargalhada, sentou, disse, realmente, né? Bom, mudou 180 graus. Aí conversamos folgosamente. Depois de um certo tempo de conversa, falei, agora volta, por favor, na doutora Miriam. É perto, um consultório do outro. Volta, doutora Miriam, e avisa que a senhora está viva, que não está querendo suicidar já, porque a doutora Miriam vai se suicidar. Então, seria bom voltar nela. Bom, a nota triste é que 4 dias depois eu recebo um telefonema do psiquiatra dessa moça. Eu fiz um atendimento de emergência, correto? Essa moça tinha um psiquiatra que acompanhava e que eu conheço muito e que me disse, Jorge, o que você fez? E você já sabe o que eu fiz, eu tratei assim, assim, assado. Achei que era um quadro histérico, que era necessário implicar a pessoa no que estava dizendo, retirar uma apreensão, retirar o afago de uma demanda doentia, e essa pessoa modificou desse jeito, assim, assim, assim. Não, é verdade, mas ela ficou bem demais muito rápido, então eu vou reintroduzir os antidepressivos. Ela não pode ficar tão bem assim, dessa maneira, com essa rapidez. Eu falei, bom, enfim, isso não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Essa é a cena 1. Cena 2, segundo paciente. Esse paciente, muitas pessoas viram o que aconteceu, é mais chocante. Eu tenho mais... Cristina, que horas eu tenho que parar?
A vantagem de ter um coquetel depois é que todo mundo fica atento porque quer esperar o coquetel. E fica desatento porque quer comer o coquetel. Bom, mais 5 minutos? Tudo bem. Aí, é uma prática comum nos hospitais psiquiátricos chamarem um colega para atender casos na frente da equipe, casos evidentemente difíceis. Durante muito tempo, eu fazia isso uma vez por mês na clínica psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E eu chego num dia, eu ia atender, a pessoa é avisada e perguntada se ela quer ser entrevistada por tal pessoa, no caso por mim. Ela sabe que vão estar todos os professores da clínica reunidos, normalmente tem umas 20 pessoas, debruçados sobre o complicado de um caso X. Nesse dia eu chego e o médico assistente, que é o chefe do ambulatório, que trazia as pessoas convidadas a serem consultadas, me diz: olha, não vai ser possível porque a pessoa acabou de cortar o escroto. Falei: por que não vai ser possível? Eles não fizeram curativo? Fizemos curativo, mas você não vai querer atender uma pessoa que cortou o escroto há 1 hora atrás. Eu não sei se eu não quero atender. Eu quero saber se a pessoa tem a expectativa que eu a atenda. Eu não perguntei para ela, porque eu acho evidente que ela não quer ser atendida. E que tal perguntar para a pessoa se ela quer ser atendida? Porque ela tem a expectativa de ser atendida. Ela sabe disso há 3 semanas. Falou: não vai ser possível. Ele pergunta para ela. Voltou e disse: não é possível. A pessoa estava toda arrumada, de pé, na porta da sala, querendo ser atendida por você. Então, se você não tiver nada contra, eu atendo. E a pessoa entrou. Era uma sala como essa, claro, com menos gente, tinha umas 20 pessoas. E a pessoa, o que ela esperava que aquele psicanalista, aquele psiquiatra, ela conhecia, que tem um certo nome, que a impactava de alguma maneira, o que esperava? Esperava que eu fosse dizer que ela é louca, fosse propor um medicamento, fosse criticá-la, que fosse admoestá-la. Eu não fiz nada disso. Sentou e eu comecei a perguntar os detalhes da pessoa no corte do seu próprio escroto. Como é que tinham cortado? Que horas tinham cortado? Com lâmina, com faca, com tesoura? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O escroto esquerdo, o escroto direito. Pegou no testículo, não pegou no testículo? Perguntas de profundo mau gosto na moral dos costumes. De mau gosto. Você não fica perguntando para alguém o que faz com um escroto. Não pergunta também não. Mas no momento clínico em que a pessoa está falando sobre isso, você tem a opção de ou tratar a pessoa como esquizofrênico e dar um neurolético, coisa que ele já estava tomando, ou você tem a opção de não moralizar, mas fazer um questionamento ético, onde a pessoa responde pela opção daquilo que fez. Não tiro a responsabilidade daquilo que a pessoa fez. A pessoa começou a me responder. E ao começar a me responder, a pessoa inscreve, como se você fizesse um quadro, como fosse um pintor, e você inscreve isso na sociedade. E a pessoa, ao se dar conta disso, começa a não gostar disso.
e tem várias testemunhas, é um fenômeno muito interessante da clínica psicanalítica atual. Isso não é a clínica psicanalítica freudiana clássica. Freud não faria isso. Mas uma clínica psicanalítica que não tem como não tem um padrão, implica a pessoa nas suas opções e entende que até cortar um escroto é uma opção. Só que a pessoa não se dá conta, porque ela inventa algo e põe a responsabilidade no médico. O médico vai dizer que ela não podia ou que ela podia, etc. Na medida em que eu não tomo uma atitude moral, mas tomo uma atitude ética, do ponto de vista psicanalítico, existe diferença entre moral e ética, faço com que a pessoa se implique naquilo que ela está fazendo. E ao se implicar, acontece o que aconteceu com essa pessoa, né? A partir de 15 minutos de conversa, ela muda o estado dela totalmente, aquilo que se dizia que era um louco. Começa a conversar, começa a fazer uma crítica, dizer, realmente não foi legal o que eu fiz, eu tenho coisas melhores para fazer na vida, e desenvolve toda uma história a partir daí. Foi muito impressionante, para mim também foi impressionante. Isso, enfim, todos que estavam ali, todos psiquiatras de muito percurso. Terceiro e último exemplo. Numa outra clínica que eu atendo publicamente, que é na Clínica do Genoma Humano da USP. Toda vez que eu atendo uma pessoa, amanhã Nazar está junto e uma série de colegas vêm através de sistema de vídeo, o primeiro atendimento. Uma pessoa veio com um diagnóstico de depressão grave. A mãe tinha morrido. E ele passava o dia no cemitério, no túmulo da mãe. Não comia, não tomava banho, não falava com mais ninguém. Levantava de manhã, ia para o cemitério, ficava até o cemitério fechar, voltava para casa. Isso ele fazia há mais de uma semana. A mesma coisa, a mesma lógica foi aplicada em relação a essa pessoa, onde eu começo a entrevistá-lo. Quem já viu Columbo, é um pouco como Columbo fazia perguntas tolas. Você foi no cemitério da sua mãe? Você sentou no túmulo do lado ou no túmulo da sua mãe? Você levou um guarda-chuva, um guarda-sol, comida? Tem comida por perto? Não tem? Retirando toda a expectativa da pessoa que esperava que eu a criticasse ou reverberasse o diagnóstico de depressão. Primeiro, uma histérica, segundo, esquizofrênico, terceiro, uma depressão. Então, que esperava toda uma crítica a respeito da depressão, eu estava funcionando como um repórter, muito próximo, mas não crítico. O repórter perguntando, e como é que é ficar no túmulo da mãe o dia inteiro? Eu fiz isso durante 2 sessões, insistentemente. Na terceira sessão, esse senhor chegou. Eu nunca atendo tantas vezes assim. São outras pessoas da equipe que dão continuidade ao trabalho, mas isso é detalhe técnico. Mas dessa vez eu atendi 3 vezes. Na terceira vez ele chegou para mim e disse assim, depois de eu ter perguntado com muito detalhe, ele disse para mim, doutor, eu tive um sonho com minha mãe, me apareceu no sonho. Antes de eu começar a perguntar. E aí? Ele disse para mim, meu filho, não é bom você ficar vindo no cemitério todo dia, não. Eu falei, segue sua mãe. Quando mãe aparece no sonho e diz isso, siga sua mãe. Também acho, doutor, não vou mais no cemitério, não. Nunca mais fui ao cemitério. Eu tenho a sequência desse caso, né? E também é muito impressionante. O que me impressionou e o que me ensinou, como os americanos gostam de dizer, o que me ensinaram esses casos, é que tem certos momentos na vida que não existe mais nenhum tipo de expectativa, mas você tem que alterar a significação daquilo que você está vivendo, incluindo isso no mundo. É uma ética semelhante à do artista. A gente vai na Bahia e vê os capitães da areia de Jorge Amado ao passar no cais de Salvador. A gente vai numa festa junina, a gente vê Volpe. A gente ouve uma banda tocar, lembra da banda do Chico. Os artistas têm um movimento duplo, eles inventam algo onde não existia,
Não existia Bahia de Jorge Amado, nem a Bandeirinha de Volpe, nem a Banda do Chico, até eles fazerem. Eles inventam algo e fazem isso passar no mundo, onde agora um novo prazer, que é o prazer de cada um de nós, pode passar pela letra do Jorge, pela música do Chico, pela cor de Volpe. Não temos a mesma emoção que eles tiveram, mas nós temos os nossos detalhes, diferentes dos detalhes iniciais de quem compôs, no caso, a música Detalhes. Acredito que no mundo desbussolado, no mundo Terra 2, no mundo horizontalizado, no mundo flexível, no mundo criativo, que é isso que a gente está vivendo, é um mundo muito afeito ao brasileiro se ele juntar a sua invenção à responsabilidade. A responsabilidade de fazê-la passar no mundo. Eu acho que nós temos duas possibilidades. Nós temos uma forte tendência a tratar nossos problemas com resignação e compaixão. São palavras que dão RC. Carlos, enfim. Resignação e compaixão. Quem tem um problema fica resignado. Nós brasileiros, então, isso é... Brasil, então, você fica resignado. E o outro fica compadecido. É uma dupla e é um vírus social horroroso. A resignação e a compaixão. Eu não estou falando de simpatia, eu estou falando de compaixão. Um sentimento de afeto superior ao outro. Estou compadecido por você. Eu que estou bem, fico compadecido de você que está mal. E entendo que o que a gente pode contrapor é invenção e responsabilidade, que aliás dá como tema o IR, não RC, mas invenção e responsabilidade. É fazer o quê? É fazer em larga escala o que eu acabei de comentar, é fazer em larga escala dizendo para as pessoas, olha, não tem nada além a você esperar no Brasil. Não tem nenhuma explicação além disso. A não ser a sua responsabilidade de fazê-lo. Não amanhã, não corrigindo o passado, não num sonho utópico, não, agora, já, se valendo da legitimidade do laço social mais flexível do mundo ocidental. E fazendo minhas palavras de Caetano Veloso, que com ele termino, quando um dia perguntaram para ele no estado de São Paulo, ele foi muito criticado por essa resposta. Eu fiz um artigo explicando, a meu ver, essa resposta. Perguntaram para ele, Caetano, o Brasil pode dar certo? Caetano respondeu, sim. Perguntaram, por quê? Falou, porque eu quero. Todo mundo caiu de pau no Caetano, dizendo que é um arrogante, baianinho, estrela, porque eu quero, voluntarioso. Não, não é voluntarioso, não é baianinho, não é estrela, é. É arbitrário. A gente tem que saber que a arbitrariedade não é totalitarismo. A arbitrariedade é que não tem nenhuma razão para eu gostar de você. Não tem nenhuma razão para eu gostar do Brasil. Eu gosto do Brasil porque eu quero. É uma arbitrariedade que cala fundo em cada um de nós e que faz, talvez, com que a gente saia da queixa habitual que faz com que a gente fique esperando o futuro. Por isso, prefiro com Caetano dizer, sim, o Brasil tem jeito porque eu quero. Obrigado. Me intriga muito, eu sou jornalista, eu lido com o verbo, eu lido com a palavra, me intriga muito os conceitos que na psicanálise são entendidos de alguma maneira e vamos chamar na vida comum de uma outra maneira. A palavra arbitrariedade, do ponto de vista sociológico, ela é impressionantemente nossa, vamos dizer assim. Eu faço o que eu quero e não respeito o que os outros poderão querer, né? Essa é uma. E a outra é que você usou agora há pouco, que é compaixão. Eu tomei um susto quando você falou
desse tipo de compaixão. Para mim, por exemplo, compaixão é sim, mais do que ter pena do outro, é eu saber que posso ajudá-lo em algum momento. Então, esses conceitos eu acho que são bem interessantes, se você puder explorar um pouquinho isso, essa diferença dos conceitos na psicanálise e vamos chamar de vida comum. Agradeço pelas duas perguntas. Eu vou começar pela segunda, da compaixão. E vou te dizer de que maneira eu comecei a reclamar da compaixão. De uma maneira muito específica, né? E realmente não vale para tudo. E eu vou te dizer de que forma isso, nas minhas pesquisas, apareceu. Há 13 anos atrás, a Maiana Azatz, diretora da maior clínica de genética da América Latina, que é o Laboratório de Genoma da Universidade de São Paulo, me procurou perguntando se eu poderia ajudar os pacientes com graves lesões neuromusculares de origem genética, que estavam piorando no atendimento psicológico que tinha até então. Falei, Maiana, eu posso te ajudar se você não achar que a lesão genética é bionívoca, ou seja, que eu tenho uma lesão num gene e tenho uma doença bionívoca, sem falha na expressão gênica. São termos técnicos, mas me permite dar uma resposta mais sustentada. Ela falou, claro que eu não acredito nisso, porque senão gêmeos, que são clones, gêmeos univitelinos, se uma doença mata um gêmeo aos 20 anos de idade, tem doenças muito duras, tipo síndrome de Duchenne. Ela dá paralisia dos músculos intercostais e a pessoa não respira. Depois dá várias outras paralisias. Então, se um gêmeo univitelino, um deveria morrer aos 20 anos, o outro também deveria morrer aos 20 anos, se fosse uma relação bionívoca. E a Maiana disse de jeito nenhum, porque uma pessoa morre aos 15, outra morre aos 30. Logo existe um gap entre a alteração no gene e a expressão gênica. Se existe esse gap, a psicanálise pode incidir nesse gap, de preferência, evidentemente, aumentando esse gap. Se eu consigo aumentar esse gap, eu consigo dar tempo para os geneticistas avançarem suas pesquisas, que estão avançando enormemente, inclusive achar a cura para doenças até então sem nenhum tipo de solução e que hoje em dia temos várias novas soluções. E aí começamos a fazer esse trabalho junto, que já dura há 13 anos. E começamos a fazer esse trabalho, o dia que eu fui lá pela primeira vez, eu falei, Maiana, tem um vírus aqui dentro do seu serviço, que é o vírus RC. Os pacientes são atendidos quando recebem um diagnóstico, é um diagnóstico de medicina preditiva, né? Você vai ter uma lesão na perna esquerda daqui a 10 anos. Quando você diz isso para uma pessoa, você vai ter uma lesão na perna daqui a 10 anos, primeiro que a pessoa já sai mancando da sala. 95% das pessoas saem mancando da sala. E aí, o que acontece? O serviço de psicologia que existia lá ajudava a pessoa a entender que estar numa cadeira de rodas é tão bom quanto andar. É formidável você estar na cadeira de rodas, porque agora você não precisa nem se cansar de ir para a academia de manhã, porque a roda funciona em relação à sua perna. Para que precisa você mexer os braços quando você vai ter agora o carinho da sua mãe, da sua irmã, da sua mulher, que vai dar a comida na sua boca? Era isso que era feito, né? As pessoas ensinavam a pessoa que recebe o diagnóstico sair
da posição de raiva, porque a pessoa recebe aquilo e fica com raiva, né? Por que eu vou ter essa porcaria? Então você ia da raiva para a resignação. E os atendentes, seja a família, sejam os técnicos, se compadeciam. Então é neste sentido que eu estou usando a palavra compaixão. E falei para a Maiana, Maiana, nós vamos ter que fazer um projeto de pesquisa. Eu vou chamar de Desautorizando o Sofrimento por Prêt-à-Porter. O que quer dizer isso? Eu falei, quer dizer o seguinte, quando eu me formei em medicina, quando nós nos formamos em medicina, nós fazíamos uma medicina do passado. A gente fazia uma medicina de restituição da saúde perdida. Depois houve uma medicina do presente, que é a cosmiatria. Hematologistas e cirurgiões plásticos. E agora uma medicina do futuro, né? Não é mais uma medicina de consertar o passado, melhorar o presente, mas é melhorar o ser humano para o futuro. Muita gente aqui já corrigiu miopia operando catarata. Daqui assim, nossos filhos não vão corrigir a miopia, vão pôr um telescópio no cristalino. Não é verdade? Bom, então, eu disse, olha, a pessoa fica resignada, o outro fica compadecido, e dessa junção das duas coisas, a pessoa que tem essa medicina do futuro, ela não sabe como expressar o seu mal-estar, ela vai no supermercado das doenças Prêt-à-Porter, acha uma forma de se queixar e se identifica a isso. E com isso diminui o gap entre a determinação genética e a expressão gênica. Então, nós vamos retirar essa posição. Aí eu fiz um trabalho, eu fiz um café filosófico sobre compaixão, fui estudar compaixão. Fiz um café filosófico sobre compaixão e descobri que Rousseau defende. Quem quiser assistir, está na TV Cultura, Compaixão, Jorge Forbes. Rousseau defende a compaixão, Voltaire ataca. Para alguns, compaixão é virtude, para outros, compaixão é vício. Do ponto de vista que eu estou falando, eu insisto que compaixão é vício, não é virtude. É claro que é uma posição também fortemente nietzschiana. Se você pegar a compaixão em Nietzsche, ele arrasa com a compaixão, né? E eu acho interessante notar também que a palavra compaixão é uma palavra latina e a palavra simpatia é uma palavra grega. Quando essa sensação humana sai da Grécia e passa pelo Lácio, ela é atravessada pelo cristianismo. E aquilo que era simpático vira compadecimento. Eu não acho que seja a mesma coisa. Eu conheci hoje o Luiz, que está aqui nessa sala, por exemplo, e ao nos despedirmos daqui a pouco, eu dizer, eu saio daqui hoje cheio de simpatia por você. Isso é uma coisa. Eu saio daqui cheio de compadecimento por você. É outra coisa. O compadecimento tem uma relação desequilibrada do afeto e não me convém no tratamento dessa pessoa. Não estou entrando na compaixão no sentido cristão do termo, do nobre sentimento moral humano do compadecimento, etc, etc. E concluo essa longa resposta, né? E concluo através de mais um caso clínico. Não sei o que me deu hoje de falar tanto da clínica, mas mais um caso clínico. Só uma vinheta rapidinha. Chego no Genoma e me dizem que eu tinha que ver uma pessoa. Os médicos, meus queridos colegas, sempre acham que as pessoas sofrem do que a gente acha que elas têm que sofrer. Se estão numa cadeira de roda, tem que sofrer de cadeira de roda. Se estão numa cama, então sofrer daquilo que perderam em relação a ele. Nós jogamos em relação a nós, que é um profundo erro. Entra uma senhora numa cadeira de rodas, de novo, 90... O diagnóstico de depressão hoje em dia virou piada, todo mundo está deprimido. Então, entra essa moça com diagnóstico de depressão, uma moça que tem paralisia de cinturas.
Quem faz regime aqui acha que tem uma cintura só, que não é média. Nós temos duas, viu? Aqui e aqui. E a gente engorda das duas, por falar nisso. Cintura escapular e cintura pélvica. Então, entra uma moça muito feia, como dizê-lo diferente, acabrunhada, numa cadeira de rodas, com dificuldade de se mexer, carregada por um homem, um baiano de 2 metros de altura, 3 de largura, olho verde, corado, um Schwarzenegger de Salvador. E eu, no meu preconceito, disse, quem será esse senhor? Empurrando essa senhora. Eu pergunto para a senhora, pois não, o que é com a senhora? Perguntas dessas normais, de abertura de consulta. E ela faz, A senhora podia me contar o que a trouxe aqui? Aí o baiano, ali atrás dela, disse, meu amor, o doutor está perguntando o que você tem. Aí ela, Aí eu virei para ela e disse, a senhora quer que seu marido saia? Ele, meu bem, Dr. Forbes está perguntando se você quer que eu saia. Eu virei para ele e disse, ela disse que sim. Ele olhou para mim, muito estranho, e saiu da sala. Niki saiu da sala. Ela se levanta na cadeira e diz, doutor, alguém pode estar bem com um traste desse? Falei, porra, meu, desculpa. Falei, traste? Aí, pô, doutor, não sou eu que tenho que ser curado ou tratado, é ele. Ele tem medo de sair sozinho na rua. E ele é vendedor de peças de automóvel. Ele sai na rua o dia inteiro. Como ele tem medo, ele me leva junto. Eu sou paralítica, eu não posso abrir a porta do carro e sair. Eu fico o dia inteiro rodando por São Paulo, não aguento mais, doutor. Tem mais coisa que eu quero fazer na vida do que ficar rodando com esse cara. Trata dele. Eu falei, e é seu marido há muito tempo? Não, casei há 2 anos. Seu primeiro marido. Não, o segundo, sabe? Seu segundo marido. E o outro? Era outro traste, doutor. Igual a esse, traste horrível. Eu falei, já entendi, minha senhora. A senhora veio aqui se tratar de trastite. O que, doutor? Foi, a senhora é dedo ruim. Dedo ruim. Já teve um traste, tem um segundo traste. Doutor, o senhor sabe tratar dessas coisas? Eu estou muito incomodado com isso, porque eu não tenho um namorado que dá certo comigo. Falei, vamos tratar dessas coisas. Essa moça foi tratada. E o traste foi tratado também. Bom, então, é nesse sentido restrito que eu utilizei a palavra compaixão. Se eu tivesse me compadecido, isso jamais teria ocorrido. E a pessoa ficaria fixada naquela posição. E me exaltaria, eu seria um bom médico, e tenho profundo entendimento dos meus pacientes, e o paciente sofreria com esse profundo entendimento deste sentido moral, mas ruim, do meu ponto de vista. Segunda pergunta, arbitrariedade. Não é da psicanálise o termo arbitrariedade, é de Ferdinand de Saussure, curso de Linguística Geral. Quando ele cria a linguística, e a gente tem, ele morre em 1913, só para localizar, né, mas quando o livro é publicado em 1916, ele rompe com a linguística que existia até então para poder dizer que as palavras, elas dizem arbitrariamente, não tem nenhuma razão para casa se chamar casa. E se houver uma boa razão para casa chamar casa, os americanos estariam errados de chamar home e os franceses errados de chamar maison. Então, que o signo linguístico é arbitrário em relação ao objeto representado. Isso quer dizer que você com seu filho, você pode dar todas as razões do mundo para ele voltar
X horas para casa, você vai querer explicar para que ele não diga, não gosto de você, papai. Então você vai querer dizer, você quer acalmá-lo e dizer assim, entenda, meu filho, as minhas razões. Ele não vai entender um catso da sua razão. Porque existe uma arbitrariedade no amor em relação ao filho. Os amores fundamentais que a gente tem na vida são arbitrários. Se não fosse, DR dava certo. DR é uma tentativa de nomear o porquê eu gosto de você. A única DR que dá certo é DR de final de relacionamento. Eu nunca sei porque eu gosto de alguém, eu só sei porque eu não gosto de alguém. Quando eu termino com alguém, eu digo, eu não gosto de você por isso, isso e aquilo. Mas os maiores amores que a gente tem na vida, mulher, marido, amantes, amadas, filhos, são arbitrários no sentido que eu não posso dar uma justificativa última a não ser fazer um testemunho, como se falava antigamente. Palavra que vem de testículo. Eu quero que o Brasil dê certo sobre meus testículos, sobre o meu corpo e não sobre minha razão. Então é uma arbitrariedade de engajamento de uma ética da pessoa e não tem nada a ver com sistemas totalitaristas. Gente, muitíssimo... Não sei se alguém... Tudo bem? Não, já está tarde, né, Cristina? Muitíssimo obrigado. Foi imenso prazer. Obrigado pelas questões, pela presença, por todos.